desconforto acho que é extremamente importante no nosso dia-a-dia e tem a ver com o desconforto de nunca saber o que é que se vai fazer amanhã, nunca saber qual vai ser o cliente que vai aparecer, nunca saber qual é o projeto que vai aparecer, não saber qual é a influência, não saber se de repente tenho que ir não sei para onde e tenho que aprender a fazer uma coisa para resolver aquele projeto, ter que contactar com uma pessoa completamente diferente que eu não conheço de lado nenhum, então uma pessoa tem aquele desconforto de a primeira aproximação e por isso acho que se calhar se eu tivesse que definir uma influência para o nosso trabalho, olha, diria que era o desconforto. Muitas vezes a exagerar na quantidade de tinta que uma máquina tem acaba por tirar aquela camada fria e perfeita que a impressão pode ter e remeter para uma coisa digital e acarretar-lhe uma camada muito mais analógica e de erro que os mecanismos mais mecânicos e analógicos de impressão têm, ou seja, muitas vezes aí é o que define o nosso trabalho, que é tentar a partir dos meios que muitas vezes são digitais conseguir chegar a algo que transmita às pessoas uma sensação de analógico e vice-versa, que é de alguma maneira com o analógico muitas vezes chegar a uma aparência digital. A motivação é saber que estamos a falar de uma coisa infinita, estamos a falar de 26 caracteres. 26 caracteres que deram origem a guerras, deram origem a incompreensões, deram origem a religiões, dão origem a que as pessoas discordem umas com das outras, dão origem a livros dos mais fenomenais, dão origem a livros que não interessam a ninguém e portanto dão origem sobretudo a uma coisa que é a liberdade. Dão origem à capacidade de nós podermos juntar esses 26 caracteres e formarmos um conjunto de pensamentos absolutamente infinitos. Em que perspectiva é que nós conseguimos pegar nesses pensamentos infinitos, nessa infinitude, trazê-la novamente para os 26 caracteres e desenhar 26 caracteres infinitamente, de modo a que eles sejam sempre diferentes, se apresentem sempre diferentes? Não faço a mínima ideia, mas é uma tentativa e por isso é que uma pessoa acorda todos os dias para voltar a fazer mais alguma coisa, refletir sobre aquilo e tentar produzir alguma coisa que tenha algum valor. Basicamente é isso. E eu acho que nós pessoalmente tentamos sempre procurar um bocadinho esse desprendimento, por muito difícil que seja, mesmo para nós, que não somos de uma geração assim 200% enraizada, porque ainda apanhámos aquela geração que apanha o analógico e víamos VHS e, bom, desenhávamos não no iPad, mas num caderno de colorir e, não sei, tentamos sempre voltar um bocadinho a essas raízes de certa maneira e tentamos desprender também um bocadinho dessa parte digital. Como é que o vemos? Não sei, acho que é uma ferramenta, é como um braço mecânico, nós somos seres humanos e temos esse braço mecânico que temos que saber aproveitar e utilizar da melhor maneira possível. Este processo de partilha, de constante, quer dizer, não há aqui uma autoria, nós nunca conseguimos dizer este projeto fui eu que o fiz, é sempre um processo muito partilhado e é muito interessante ver que nós quase que já não sabemos fazer as coisas sozinhos. Acho que esta coisa de eu faço até aqui e depois alguém nos rouba aquilo e nós já vamos buscar uma coisa que já não é a nossa, isto é constante e quando tentamos fazer qualquer coisa sozinho já é estranho, já não é muito natural. Eu acho que os nossos projetos reagem uns aos outros muitas vezes, embora às vezes não se contamina, a contaminação não é a monetização, às vezes é a reação a... Sim, e acho que é pelo olhar externo de tu estás num meio, num projeto e dá-te uma frescura ao ver o outro, e essa frescura também é
o facto de sermos dois. Isso é uma coisa que caracteriza e acaba por dar uma identidade ao projeto e caracterizar a metodologia. O facto de partilharmos livros, ficheiros, computador e até muitas vezes cadernos de esquiço, não é? Tornou-nos abertos à crítica. Aquilo que nós fazemos enquanto estúdio é concentrado numa área, é muito diluído, por isso é que nós dizemos que fazemos projetos integrados e fazemos de facto, porque nós acompanhamos as marcas, acompanhamos um projeto em diferentes aspectos, desde a ideia, e é aí que nós queremos estar na ideia, e não queremos estar na execução, ou melhor, queremos estar na execução, mas a partir da ideia. Temos projetos que trabalham com alta tecnologia, há outros projetos que nós trabalhamos com a base manual. Há projetos que nós trabalhamos com materiais muito sofisticados e com um projeto com grandes budgets, e há projetos que nós não temos praticamente budget. E, portanto, essa elasticidade faz com que nós também, o nosso background, no fundo, é uma almofada para aquilo que é o nosso dia-a-dia. Uma das coisas que eu pratico aqui é, sobretudo, a ideia de que tudo o que nós fazemos e tudo aquilo que nos propõem para fazer é transitório. É importante para nós de momento, mas é relativo em termos históricos. E, portanto, faz com que nós sejamos naturalmente humildes em relação ao trabalho que fazemos. Ou seja, somos relativamente afáveis, não, somos extremamente afáveis e somos relativamente dóceis em relação ao trabalho e em relação aos nossos clientes. Poderia dizer que somos um ateliê com bom feitio. Portanto, o nosso ponto de vista é sempre muito flexível. Não se trata de fazer aquilo que o cliente quer. Trata-se essencialmente de ajudar o cliente a construir até o seu próprio briefing. Às vezes você pensa num resultado e o caminho te leva para uma outra coisa. Na metade do caminho você dá um desvio para a esquerda. Então, para mim, assumir um pouco a estética que o erro traz ou que o processo traz faz parte do meu processo. E também é uma certa economia de recurso, porque em programação, uma coisa às vezes que parece muito fácil é difícil, uma coisa que parece difícil fica super fácil. Então você assumir estéticas é tipo uma forma também de utilizar o material, né? O que ele está te dizendo de volta. Enquanto eu puder sorrir. Dá pra fazer mais devagar assim, aquela. Acho que o analógico, ele às vezes hoje em dia, né, ele tem que ser fomentado, enquanto o digital ele é facilmente já divulgado, sabe? As pessoas naturalmente aprendem com ele e usam ele, porque o digital ele preza pela velocidade das coisas, assim. Então você tem que ficar atento se aquilo realmente é autêntico. Eu, quando estudei na faculdade, nos primeiros 2 anos era proibido tocar computador. Para você estruturar uma peça, um layout, um póster, qualquer coisa, você senta no layout do Illustrator, por dizer assim, e você tem que jogar elementos e construir elementos. Agora, se você quer estudar estrutura e morfologia, pega um jornal, revista, foto, vai uma xerox, xeroca todo em todos os tamanhos que tu pode, tem uma ideia, lógico, e o fato do collage, de você poder ir provando na hora, de você não ter que estar lidando com uma interface, por mais gráfica e simplificada tenha ficado com os anos, é fundamental.